o valor não está no que você sabe, mas no que você faz com o que você sabe. Eu quero começar o vídeo de hoje contando duas histórias que aconteceram comigo nas redes sociais. Eu não sou um cara que costuma muito comentar nas publicações dos amigos dentro das redes sociais, porque eu acredito muito que a interpretação de texto é um pouco dificultosa. Você pode interpretar de infinitas maneiras algo que eu escrevo, ou eu posso interpretar de infinitas maneiras algo que você escreveu e eu leio de alguma forma que não foi a sua intenção. Mas algo bastante curioso aconteceu e nesses dois casos eu comentei nas publicações de amigos meus e nos dois casos eu fui praticamente crucificado, praticamente apedrejado por pessoas que eu conheço. E em uma situação ele falava sobre as cápsulas de café Nespresso e que existem mais, não sei se você sabe ou não, mas existem mais de 8.000 toneladas de cápsulas de Nespresso sem destinação para reciclagem. E isso está acumulando dentro dos lixões pelo Brasil afora. E eu comentei, eu lembrei automaticamente de uma solução que o Ricardo Bellino, não sei se você conhece ou não o Ricardo Bellino, mas ele é um bilionário, um cara extraordinário para você conhecer e aprender com ele. E ele fez uma exposição de arte só com cápsulas. Ele fez com rostos de vários artistas famosos só com cápsulas de Nespresso e vendeu essa exposição por milhões de dólares. E ele pegou esses milhões de dólares e reverteu tudo em causas sociais. Uma solução criativa para um problema de reciclagem. Ele fez do lixo se transformar em soluções para as causas sociais. E é muito legal, e eu comentei isso. Falei assim, nossa, se todo mundo tivesse um pouco de criatividade, como o Ricardo Bellino teve, para talvez trazer uma solução, as coisas seriam mais fáceis. E esse meu amigo me apedrejou, disse que de uma forma irônica, disse que realmente, que a criatividade não é o problema. Que a culpa não é do povo que não tem criatividade. Mas foi só um comentário quanto como a criatividade pode estimular soluções inovadoras. Não é uma falta de responsabilidade da empresa fazer essa produção desenfreada e depois não saber como destinar isso ou ter uma engenharia reversa para esses produtos. É claro, mas não era esse o ponto da questão. Em um outro caso, um amigo publicou como é difícil abrir uma empresa no Brasil. E eu comentei embaixo, porque eu passei por isso, eu sei da dificuldade que é abrir uma empresa no Brasil, e eu comentei isso lá com ele. Falei, cara, pois é, mas isso é uma espécie de filtro para ver quem realmente está interessado e quem não está interessado. E ele não gostou da palavra filtro. E falou que eu era uma caricatura de geração de valor, que não era todo mundo que vivia no mundo de TED que eu vivia. E isso sem mais nem menos, ele não sabe de onde eu vim, ele não sabe toda a minha história e como eu construí. Eu vou contar aqui a minha história, como eu construí, como é que eu fiz para abrir minha empresa. E na intenção de ajudar, eu fui quase crucificado nessas duas situações. E eu quero que você perceba o seguinte, nessas duas situações eram duas pessoas reclamando de alguma coisa. E nas duas situações eu quis dizer o seguinte, não adianta reclamar. Se você não vai trazer uma solução, não falei isso, se você não vai trazer uma solução, eu falei, não adianta reclamar, você precisa continuar, você não pode parar porque X ou Y está acontecendo no mundo, ou que X ou Y são X e Y problemas e eu não consigo fazer, eu não consigo trazer uma solução. E nesses dois casos as pessoas simplesmente não queriam ouvir isso. E é sobre essa síndrome do vira-lata que eu quero falar nesse vídeo, mas antes eu vou contar a minha história para você entender como que eu abri a minha empresa. Eu acho importante isso, eu pensei nisso e falei, nossa, talvez mais pessoas estejam passando por isso. E será que elas estão pensando em desistir também? Será que elas estão pensando como essas pessoas que estavam pensando e reclamando em vez de... Será que elas estão pensando em desistir por causa disso? Será que elas estão pensando em desistir porque tem que pagar uma taxa atrás de uma taxa? Será que elas estão pensando em desistir do sonho delas porque o mundo é cruel? Será que é isso que você pensa? Bom, eu vou contar uma história para você e a história é a seguinte, eu abri a minha empresa há mais ou menos um ano e
nem sempre eu tive um sonho de empreender, nem sempre eu tive um sonho de viver de música, nem sempre eu tive um sonho de ser artista, nem sempre eu tive vontade de empreender dentro da música, da forma como eu empreendo hoje. E o fato é que eu nunca votei até as últimas... Na verdade, eu ainda não votei, né? Recentemente eu resolvi isso. Eu nunca votei, e era a minha forma jovem, vamos dizer assim, de enfrentar o sistema, porque eu acredito, não quer dizer que se minha opinião esteja certa ou esteja errada, mas é a minha opinião, você não precisa concordar ou não. Eu acredito que o voto não precisa ser obrigatório, e eu nunca votei em nenhuma das eleições, nem justifiquei votos e nem paguei nenhum tipo de multa que precisava. E o fato que aconteceu que foi o meu CPF foi bloqueado. Tá? Meu título venceu, e aí meu CPF foi bloqueado, eu não conseguia receber nenhuma transação financeira. E isso me causou muito problema ao tentar abrir a minha empresa. Eu nunca imaginei que ia abrir uma empresa, nunca imaginei que ia querer isso, nunca imaginei que ia querer ser CEO de uma startup, nunca imaginei que ia querer trazer algum tipo de solução ou empregar alguém. E até então isso não me causava problema. Eu recebia meu salário normalmente e eu comecei a parar de receber transações financeiras de outras pessoas e eu não conseguia também fazer algumas transações financeiras. E para abrir uma empresa, isso me causou muito mais problema, porque a Receita Federal foi atrás de mim e eu acabei entrando no que chama de malha fina da Receita Federal. E se você entrou na malha fina, você sabe a dificuldade que é isso. E eu não precisava justificar a renda até 2013 e mesmo assim a Receita Federal queria saber da minha declaração de receita de 2013 até 2010, que foi quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada e tudo mais. Isso me causou muito transtorno, eu tive que pagar uma série de multas, eu paguei milhares de reais em multas. Agora, acumule isso à dificuldade de você abrir uma empresa, de você realmente ter que ir lá pagar as taxas, de você ter que fazer todas as tramitações, todas as burocracias, o que no Brasil é terrível. Mas por outro lado, aqui no Brasil, isso te dá mais oportunidade. Na Inglaterra leva 3 dias para você abrir uma empresa, só que você também já tem 20 caras fazendo melhor que você. Quando você pensa que está inovando, já tem 20 pessoas, porque é muito fácil abrir uma empresa, já é muito fácil você criar um negócio. Então no Brasil existe esse universo enorme, um mercado muito grande, de várias oportunidades para que você possa empreender e trazer algo inovador, um produto inovador em língua portuguesa, que é uma língua praticamente única no mundo. E nosso português brasileiro, não é? E a reflexão que eu trago para isso é o seguinte: eu não desisti em nenhum momento. Você ouviu uma história, você sabe a dificuldade que foi para abrir. Já é difícil abrir uma empresa e eu tinha mais essa dificuldade com o CPF bloqueado, a Receita atrás de mim e aquela coisa toda. Eu cheguei, teve momentos em que eu chorava muito, porque eu achava que nunca ia dar certo, tudo dava errado. E em um momento eu percebi que reclamar não ia resolver nada. Sentar no meio-fio e chorar simplesmente ia fazer com que eu visse as pessoas passando. Enquanto tem outras andando, já tem outras correndo. Enquanto tem outras correndo, já tem outras voando. E ficar ali sentado não ia me ajudar em nada. A síndrome do vira-lata não ia me ajudar em nada. E esse canal é dedicado especialmente para músicos que tem muita síndrome do vira-lata. A culpa é de todo mundo, a culpa é do governo, a culpa é de elitismo, a culpa é de produtores que não escolhem eles para tocar em festivais, etc, etc. Existem milhões de desculpas e ninguém quer propor nenhuma solução. Como você encara hoje o seu negócio? Será que você está sofrendo da síndrome do vira-lata? E se você está sofrendo, eu recomendo que você pare agora e comece a propor soluções ao invés de problemas. Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.